Vamos lá. Eu sou Claudine Bernardi, sou escritora, especialista em educação emocional por meio de contos, sou master em contos terapêuticos pelo Instituto de Psicologia IASE, que tem sede aqui na Espanha. Para vocês que estão no Brasil, deve estar achando estranho de eu estar com tanta roupa. É que eu vivo aqui na Espanha já desde 2005, já faz bastante tempo. E aqui nós estamos em pleno inverno. E então, resolvi fazer essa live para a gente poder conversar sobre o que são os contos terapêuticos, como os contos eles podem ajudar no desenvolvimento integral do ser humano, né? Tanto na educação como na terapia, tanto para crianças, como adolescentes, como adultos, porque muitas pessoas que entram em contato comigo pelo privado, que me fazem perguntas, é, para elas, a questão é que não conseguem entender como podem utilizar o conto com o público adulto, ou desejam utilizar o conto com o público adulto, né? O público objetivo delas trabalham mais com adultos, e não conseguem entender como podem utilizar um conto, inclusive um álbum ilustrado, porque até os contos de fadas as pessoas conseguem entender que é um recurso que pode ser utilizado com adultos. Mas o álbum ilustrado em si, para algumas pessoas, às vezes, é um pouco difícil de entender como o público adulto pode ser acessado por meio de um álbum ilustrado, né? De um tipo de literatura que comumente, ou que geralmente é visto como para a infância. E como quem já me segue há bastante tempo, né, sabe que todos os meus livros, os meus álbuns ilustrados, eles são utilizados com pessoas de todas as idades, ok? Então, a primeira questão é como surgiu a conto-expressão, como eu entrei nesse mundo maravilhoso dos contos. Então, vamos entender, vamos conversar um pouco sobre isso. É, eu vivo na Espanha desde 2005. Em 2010 nasceu o meu primeiro filho. Eu tenho um adolescente que, bom, é, aos 6 anos, ele foi diagnosticado com TDAH, transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Mas desde pequeno ele era um menino muito ativo, muito potente emocionalmente, e para mim, como mãe primeiriça, como mãe de primeira viagem, foi bastante complicado. Ele tinha mais ou menos uns 4 anos quando eu percebi que através de contos eu conseguia ensinar coisas para ele que de outra forma eu não conseguia. Ou seja, é, conceitos mais complexos, eu consegui acessar, né, com ele. E então eu pensei, puxa, se através de contos eu posso me comunicar melhor com ele, eu tenho que buscar melhor como utilizar os contos. Quero entender melhor essa ferramenta, esse recurso dos contos. Obviamente, eu já sabia que os contos eles eram excelentes recursos para a educação. Eu cresci lendo muitos contos. Sempre encontrei nos contos e nas metáforas uma ferramenta muito interessante para a educação, né? Mas eu queria entender realmente as bases, se existiam bases científicas, se existia uma metodologia ou ferramentas claras para utilizar o conto. E foi então quando eu encontrei a contoterapia, e aqui na Espanha eu fiz um master em contos e fábulas terapêuticas, que foi no Instituto de Psicologia IASE, mais ou menos em 2014. Fiz esse master e comecei a criar contos, comecei a utilizar o que eu havia estudado para criar ferramentas, porque eu observei que através dos contos terapêuticos eu conseguia me comunicar melhor com meu filho. Eu queria ajudar outros pais, a utilizar também os contos. Então eu comecei a criar.
atividades, criar contos, que eu compartilhava no meu blog, que no Brasil é a Caixa de Imaginação, aqui na Espanha tem o meu nome, que é Claudine Bernardes, e comecei a compartilhar nesse meu blog bilíngue, tanto em português como em castelhano. E, e percebi, isso já há mais de 10 anos atrás, né? E percebi que as pessoas elas tinham muitas dúvidas. Eu recebia muitos e-mails, muitas mensagens de alguns pais, mas a maioria eram professores que naquele foi quando foi quando começou, as pessoas começaram a buscar ferramentas para a educação emocional na sala de aula. Então, eu recebi muito e-mail de profissionais, de psicólogos que também estavam buscando oficinas de educação emocional. Então, eu comecei a receber muita comunicação, pedindo materiais, pedindo para entender melhor o que eu fazia. Então, foi quando eu percebi que os contos terapêuticos, ou a contoterapia, ela era interessante e é um enfoque interessante, mas é um enfoque, ela não é uma metodologia. E ao ser um enfoque, ela não está organizado como uma metodologia, não existe umas ferramentas claras, uns recursos claros, umas ferramentas claras dentro desse enfoque, não existe um passo a passo, que para aquelas pessoas que não haviam estudado tudo que eu havia estudado, facilitaria. E foi então quando eu criei a contoexpressão. Eu percebi que para que as pessoas pudessem entender melhor, porque imagina, eu me dedico a estudar os contos terapêuticos. Esse é o meu trabalho, então eu estudo profundamente, e faço esse link com a filosofia, com a arte-terapia, com áreas da psicologia, com neurociência, ah, e vou me aprofundando em muitas áreas para poder entender como é o funcionamento humano e aplicar isso na minha área junto com os contos. Mas, claro, outras pessoas que trabalham, que são professores ou que são psicólogos, elas não têm tanto tempo para dedicar a buscar essa informação que eu possuo e que para mim parece tão claro. Então, quando eu tentava explicar para as pessoas, para mim era muito claro, mas para elas não. E então foi que eu percebi que eu necessitava criar ferramentas de uma forma mais organizada, uma metodologia de uma forma mais organizada, para que os outros profissionais pudessem utilizar essa metodologia de sem ter que ter toda a bagagem de conhecimento que eu tenho e aplicar aqueles recursos que eu crio de uma forma mais consciente, entendendo o que estão fazendo, mas sem ter que ter essa bagagem de conhecimento que eu fui construindo durante esses anos. E foi assim que surgiu a contoexpressão. A contoexpressão é a arte de compartilhar, de provocar conhecimento de forma sensorial e simbólica por meio de contos. Eu já tenho alguns livros publicados, né? O meu primeiro livro que eu publiquei foi o Carlota Não Quer Falar, foi onde eu já utilizei essa metodologia. Esse é o Carlota Não Quer Falar. No Carlota Não Quer Falar, eu já utilizei as ferramentas da contoexpressão. Ele é um conto todo através de perguntas, porque é, para mim, uma das coisas que a gente sempre explica na contoexpressão é que o conto, ele não se explica, ele deve ser um objeto de provocação, ele não deve ser imposto, ele é algo para provocar o conhecimento, ele é algo para provocar movimento interno no outro, que deve ser de acordo com a necessidade desse outro e com a capacidade de absorção nesse momento, de captação do que se está trabalhando, né? E deve ser algo natural, não deve ser algo imposto, não deve ser algo, ah, que eu devo obrigar o outro a entender. Então, nesse livro, no Carlota Não Quer Falar, eu já criei diversas atividades para desenvolver essa metodologia. E depois eu publiquei outros álbuns ilustrados e também publiquei esses dois livros com as minhas alunas, porque em 2018 eu estive no Brasil
e publiquei primeiro este livro aqui, que é o Contos que Cura, um best-seller publicado pela Literary Books, que possui 24 oficinas de educação emocional e terapia por meio de contos, que foram criadas por mim e pelas minhas alunas. E depois, o segundo livro é esse daqui, que é mais gordinho, se vocês observarem, porque ele possui 30 oficinas, ele possui 30 contos e 30 contos e 60 oficinas. Então, é, a questão é, o que é a contoexpressão? A contoexpressão é a mesma coisa que a contoterapia? Algumas pessoas me perguntam isso. É a mesma coisa a contoexpressão e a contoterapia? A contoexpressão, ela trabalha com contos terapêuticos, mas é uma metodologia, enquanto a contoterapia é um enfoque terapêutico. Ou seja, é uma forma de utilizar os contos na terapia, porém não possui uma metodologia, não possui ferramentas claras, nem passo a passo, enquanto a contoexpressão, ela é uma metodologia que utiliza diversas ferramentas. Por exemplo, a primeira ferramenta que a gente coloca na contoexpressão são as metáforas e os símbolos existentes nos contos. Ok, então não são os contos, são as metáforas e símbolos? Exatamente, porque quando você busca um conto, o que você busca é identificar essas metáforas e símbolos que você quer trabalhar. Não é verdade? Por exemplo, se você quer trabalhar se você quer trabalhar a tristeza, então você vai buscar um conto que utilize, que lhe aborde de uma forma simbólica a tristeza, ok? Então, o profissional que trabalha com os contos, uma coisa que é muito importante é a capacidade de interpretação dos contos, a capacidade de observação dos símbolos, de compreensão dos símbolos, ok? E de como esses símbolos eles podem movimentar outra pessoa. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas querem trabalhar, ou o profissional deseja trabalhar uma temática, mas não sabe escolher adequadamente o conto. E, às vezes, na hora de aplicar esse conto, não sabe como esse conto vai se comunicar com aquele outro ser humano. Então, é importante saber. Não se trata somente de escolher um conto, e sim entender esse outro ser humano. Que história existe por trás desse outro ser humano. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Há, há mais ou menos um ano atrás, uma das minhas alunas aqui da Espanha, eu dou aula depois de ter me formado no Instituto de Psicologia IASE, eu comecei a dar aula. Sou uma das docentes, sou a docente de narrativa como recurso terapêutico, tanto para os alunos de português como para os alunos de castelhano, de espanhol. E uma das minhas alunas, que é aqui da Espanha, ela me convidou para participar de um projeto que estariam desenvolvendo dentro do Museu Etnológico de Valência, com, com um grupo de pessoas com problemas mentais graves, pessoas que estavam sob a tutela do Estado, ok? E que fariam diversas oficinas com essas pessoas, ou seja, seria um programa de mais ou menos 5 oficinas, uma por semana. E ela me pediu para criar um conto que trabalhasse a questão de, eh, de derrubar as defesas pessoais. Que, que o símbolo que ela pediu para trabalhar seria derrubar os muros. E então eu expliquei para ela e para o psicólogo que fazia parte do projeto que nós não poderíamos, em um programa onde eles não acompanhariam posteriormente essas pessoas, em um programa
que, que não, que apesar de que um deles era psicólogo, não haveria um acompanhamento posterior, e além disso, eram pessoas, né, com problemas psicológicos graves, pedi para criar um conto que falasse de destruir os muros, ou seja, destruir as defesas pessoais, porque essas pessoas necessitavam de uma contenção. E as defesas pessoais, ou seja, os muros que elas construíram, servem também de contenção e de ajuda e de estrutura. Então, depois de ter conversado com eles, eu criei um conto, né, que trabalhava, já que essas pessoas estavam com uma defesa muito forte, nós criamos um conto que trabalhava criar janelas nesses muros, ok? Criar janelas, criar portas, para começar a se conectar com outras pessoas, para começar a criar é, outras formas de nos comunicar com o mundo ao nosso redor. E foi muito interessante. Foi aplicado, a oficina foi aplicada junto ao conto que eu criei e o resultado foi bastante positivo. Então, isso para que vocês possam entender que quando nós trabalhamos com contos terapêuticos, não significa pegar um conto e utilizar esse conto, assim, ok? Aquele profissional que quer trabalhar de uma forma consciente com o conto terapêutico, ele deve saber identificar e compreender os símbolos que esse conto possui e como esse símbolo ele pode movimentar as pessoas com as quais você vai trabalhar, ok? Então isso é importante. A primeira ferramenta da contoexpressão são as metáforas e os símbolos existentes nos contos, ok? Depois nós temos também um método socrático, que são as perguntas. Como vão ser as perguntas que nós vamos fazer? Deve existir um diálogo terapêutico. É, eu não vou explicar os contos não devem ser explicados, os contos eles devem ser um objeto de provocação, uma ferramenta de provocação. Então, depois de contar os contos, nós vamos fazer uma série de perguntas, ok? Tem que saber fazer essas perguntas para movimentar a outra pessoa, para provocar o conhecimento e para comunicar essa pessoa com os símbolos internos dela, ok? Outra ferramenta que também nós possuímos, que é a terceira ferramenta, é a conexão emocional. A conexão emocional tanto com o símbolo como com o facilitador. Estabelecer esse vínculo que é importante. E esse vínculo ele é importante não somente com a pessoa que comunica, com a que está contando o conto, que está aplicando a oficina, mas também com esse conto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático, né? Quando eu vou utilizar o conto Carlota Não Quer Falar, nas minhas oficinas, tanto com adultos como crianças, né, com adolescentes, eu começo utilizando uma pedra, antes de contar o conto. Eu começo utilizando uma pedra e um balão. E coloco a pedra dentro de uma caixa e peço para os assistentes colocarem a mão na caixa e sentir o que estão tocando. E vou fazendo pergunta: o que você está sentindo? É, é suave? É duro? É frio? É quente? E a pessoa vai dizendo isso para os demais, o que ela está sentindo. É pesado? E depois nós tiramos, é uma pedra. Então, eles sentem essa pedra, observam as características dessa pedra. É uma pedra grande, é uma pedra pesada, ok? E depois um balão, que eu vou enchendo esse balão e pergunto: o que acontece se eu continuar enchendo? Vai estourar o balão? Aí eles dizem: vai estourar. Ah, não vai estourar, não. Não, não se preocupem. E claro, eu encho até que estoure o balão, ou até que o balão, ou solto o balão e o balão sai batendo em tudo quanto é lugar. E claro, e depois eu começo a ler o conto. E o conto começa assim: Carlota tem dificuldades de falar sobre o que sente. Guardou tantos sentimentos dentro de si que se sente cheia como um balão e pesada como uma grande pedra. Quando eu falo
que Carlota se sente cheia como um balão e pesada como uma grande pedra, como eu já trabalhei esses símbolos de forma sensorial anteriormente, a pessoa consegue entender, sem que eu tenha que explicar, o que é se sentir pesada como uma pedra e cheia como um balão, ok? Não tenho que explicar, eu consigo conectar essa metáfora linguística com a metáfora sensorial que eu trabalhei previamente. Então, isso é a conexão emocional por meio de contos. E para isso tem que saber construir uma metáfora sensorial. Ok? Então, na contoexpressão, a contoexpressão é a arte de compartilhar, provocar e despertar conhecimento de forma sensorial e simbólica por meio de contos. Possui quatro ferramentas: conexão emocional com o facilitador e com os símbolos ou as metáforas. A segunda ferramenta são as metáforas e os símbolos existentes nos contos, ou seja, não é o conto em si, ele é um contenedor, ele contém essas metáforas e símbolos, né? Depois nós temos as perguntas, o método socrático, que é a forma que nós vamos conduzir a conexão com essa interpretação do texto, sem impor uma interpretação pessoal, porque os contos não se explicam, e por fim, atividades expressivas. Criar atividades expressivas em que a pessoa possa conectar, possa tirar esse conhecimento que foi despertado através do uso dos contos e colocar para fora, através de uma atividade expressiva, que pode ser de muitas formas. Não somente através da escrita, através de atividades plásticas, movimento, pode ser dança. Existem muitas atividades expressivas, ok? Aqui a Denise diz: as crianças realmente precisam de facilitadores para compreender as metáforas. É, as crianças e os adultos também, né? Não somente as crianças. As crianças vão compreendendo de acordo às possibilidades delas. E é importante que nós não impor o nosso conhecimento, né? A criança ela deve compreender dentro das possibilidades dela. Nós devemos facilitar. Um facilitador é aquele que facilita um processo. Então, na conto-expressão, nós temos um facilitador conto-expressivo, que é aquela pessoa que facilita esse processo. E, e as atividades geralmente são feitas em oficinas, por quê? O que é uma oficina? Uma oficina, ela é um espaço de cocriação, onde o facilitador ele coloca à disposição uma série de ferramentas que vão ser utilizadas pelos participantes. Os participantes, eles são os protagonistas no processo de conhecimento. O facilitador, ele é uma ponte entre o conhecimento e a pessoa. Ele vai despertar, ele vai provocar, ele vai propor atividades que vão ser desenvolvidas pelos participantes, ou pelos expressantes, para, para o seu processo de conhecimento, para o seu processo de desenvolvimento, ok? Então, isso pode ser feito tanto na terapia como na educação. Pode ser feito em atividades grupais, que é maravilhoso, ou inclusive em atividades individuais. Por exemplo, ah, utilizando a contoexpressão, eu já participei, por exemplo, de coterapia, onde a pessoa com a qual eu estava trabalhando, ela estava sendo atendida por uma psicóloga. Então, essa psicóloga era quem atendia os aspectos psicológicos, o desenvolvimento mental, psicológico dessa pessoa, e eu trabalhava aspectos de educação e desenvolvimento emocional, ok? E fazia essas atividades, essas oficinas de forma individual. Ok? E quando você trabalha em coterapia, é muito interessante porque o desenvolvimento da pessoa com a qual você está trabalhando, é muito grande, né? Porque são dois profissionais capacitados dentro da sua área específica, por exemplo, a minha área é educação emocional e é a terapia por meio de contos. Então, e temos a psicóloga, o psicólogo, por outro lado, ok? Então.
O uso dos contos, ele é algo que ele não é de agora, né? Hoje em dia nós todos estamos utilizando. Hoje em dia existem muitas ferramentas, existem outras metodologias também que estão ligadas à narrativa como recurso terapêutico. Por exemplo, eu sou professora de narrativa como recurso terapêutico. E, além disso, tenho uma metodologia que é a contoexpressão que utiliza os contos. Eu não utilizo novelas, por exemplo. Novelas. No Brasil não é novela. No Brasil são os romances, né? Eu não utilizo romances, ou seja, texto, literatura mais extensa. Eu utilizo literatura breve. Mas, por exemplo, como professora de de recursos narrativos dentro da terapia, eu ensino outras coisas. Por exemplo, eu ensino também como utilizar comics, como utilizar novela gráfica na terapia, ok? Mas na contoexpressão, nós o que utilizamos são os contos, e pode ser contos de fadas ou contos autorais, ok? Contos de fadas ou contos autorais. Utilizamos muitos contos de fadas, inclusive no livro Conto Expressão, ele está dividido em duas partes, né? Ele possui os contos de fadas, temos a primeira parte que são contos de fadas ou recontos de contos de fadas, e a segunda parte que são contos autorais. E todos são apropriados, agora, é importante saber como utilizar, né? Porque, por exemplo, eu vejo muito hoje em dia, que todos querem utilizar o conto na educação emocional, ou eu vejo muitas pessoas hoje em dia tentando publicar contos para educação emocional, mas sem saber utilizar corretamente os símbolos. Então, assim, ó, é, não é importante que todos os contos trabalhem algo. Não é importante que todos os contos sejam um conto para. Não é importante. O importante é que o conto ele consiga se comunicar com outro ser humano, ok? O conto como ferramenta educativa e terapêutica se você é um profissional que você quer criar contos para educação emocional, para terapia, é importante que você saiba compreender como trabalhar com esses, como utilizar esses contos. É importante estudar mitologia, mitologia comparada, não só mitologia, não mitologia somente nórdica ou somente mitologia greco-romana, não. Mitologia comparada. É importante entender como os símbolos eles se manifestam nas diferentes culturas, ok? É importante entender o funcionamento cerebral, é importante entender a inteligência emocional, como se desenvolve a educação emocional, quais são as ferramentas, como é. Então, tudo isso é importante fazer, ok? Agora, uma coisa é muito importante. Um conto, primeiramente, ele deve ser um conto que toca outro ser humano, ele não pode ser um conselho, não pode ser simplesmente algo para educar. E às vezes eu vejo alguns contos que eles são muito chatos para as crianças. Para a criança, ou para o adolescente, ou para o adulto, o conto ele deve ser algo estimulante. Isso é a primeira coisa. O conto ele tem que ser estimulante. Se o conto não é estimulante, não estimula a imaginação, não estimula a pessoa, não chama a atenção dela de alguma forma, se não comunica com o coração da pessoa, ele não serve. Então, essa é a primeira coisa, ok? É, que mais? Que mais? E os contos são somente para crianças? Não, os contos são para qualquer pessoa. Ah, os contos, eles são utilizados para ensinar ou para educar há muitos anos. Isso já é algo. Os contadores de história de antigamente, eles desejavam comunicar algo. Eles não desejavam somente entreter. Hoje em dia, por exemplo, aqui na Espanha se fala muito disso. Os contos para são muito chatos. Ou o conto ele não tem uma função educativa. Isso é uma mentira. Isso é muito, é muito é uma visão muito superficial da vida, tá certo? Os contos, a vida ela é didática. Tudo na vida tem um propósito para o desenvolvimento. Que seja divertido ou não é outra coisa, né? Nós queremos aprender e nos divertir, ou queremos aprender de uma forma, de uma forma que nos entretenha.
Porém, os contos, eles têm uma função muito potente na educação e na terapia. E nós podemos ver isso através das metáforas de Jesus Cristo, nós podemos ver isso através do Panchatantra na Índia, nós podemos ver isso através dos contos das Mil e Uma Noites, ok? Que são formas em que, que a literatura breve sempre foi utilizada. Mostra que a literatura breve foi utilizada para a educação, para transmitir valores, ok? Para conectar as pessoas. Foi sempre para. Não tinha, não tem, não possui um fim. Não é- o conto o fim do conto não é ele em si, ok? Não é simplesmente não é simplesmente existir ou entreter. Ao mesmo tempo que ele se comunica com outra pessoa, que ele possui essa característica de entretenimento, ele também educa, ele também ensina, ele também transforma, ele também cura, ok? Ele faz tudo isso, ok? E ajuda no desenvolvimento, ajuda a pessoa a entender conceitos muito complexos de uma forma mais simples. Ah, inclusive, tem uma frase de Hans Christian Andersen que diz assim, é, que todas as coisas devem ser chamadas pelo seu nome. Todas as coisas devem ser chamadas pelo seu nome. Mas se você não conseguir chamar alguma coisa pelo seu nome, se não conseguir nomear essa coisa, faça isso através do conto. Por exemplo, quando eu publico, deixa eu ver se está por aqui. Ah, por exemplo, há um tempo atrás, esse aqui é a versão em castelhano, em espanhol, mas esse livro também foi lançado no Brasil, que se chama Salvando a Chapeuzinho Vermelho. Ah, quando a, a Graziele me convidou para criar um conto que trabalhasse, hum, que trabalhasse um tema tão difícil como abuso sexual infantil, eu pensei, como eu posso fazer isso de uma forma simbólica? Que não, porque eu não posso ferir o imaginário da outra pessoa. Eu tenho que ser respeitosa, né? Eu não posso introduzir informação para que aquela pessoa, que no caso são as crianças, não está preparada para receber. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso de uma forma simbólica. Então, criamos essa narrativa utilizando como base simbólica o conto da Chapeuzinho Vermelho, os arquetipos da Chapeuzinho, do lobo feroz, né? Ah, da floresta escura, da floresta, né? Para abordar um tema tão complexo quanto o abuso, ok? E funciona, porque foi construído com umas ferramentas muito claras. Nós utilizamos, por exemplo, algo que nós chamamos de vivência vicária do conto, que é propiciar que quem está lendo o conto, ou para quem se está lendo o conto, essa pessoa que está recebendo o conto, ela se coloque no papel do protagonista e vivencie com ele o que o protagonista está vivenciando. Agora é importante saber que quando se vivencia vicariamente o conto, a pessoa vivencia dentro da sua capacidade de assimilação. Ou seja, uma criança que nunca foi abusada, ela vai entender que aqui a Chapeuzinho está passando por um problema muito grande. A Chapeuzinho, ela pede ajuda, não recebe ajuda, ela sofre, isso é doloroso. Então a criança empresta para o personagem as suas próprias dores, de quando ela não foi escutada, de quando ela pediu ajuda e não deram ajuda, mas chega lá no final, ela continua pedindo ajuda, contando a história dela, até que alguém a escuta e ajuda a Chapeuzinho Vermelho. Então, aquela criança que nunca sofreu abuso, ela vai ver como que o que ela vai entender é: se eu tiver um problema e seguir pedindo ajuda, alguém vai me escutar em algum momento. Agora, aquela criança que passou, está passando por abuso, ela vai se identificar com a Chapeuzinho e vai pedir ajuda para essa pessoa que lhe está contando o conto. Então, muitas crianças que estão silenciadas pelo abuso sexual acabam utilizando, compreendendo que elas podem pedir ajuda para essa pessoa, que essa pessoa que está contando o conto para elas compreende a dor dela. Isso já passou.
Já passou, nós já tivemos casos em que foi contado para as crianças e as crianças, depois de ter escutado, crianças que estavam silenciadas pelo abusador, pediram ajuda para a pessoa que contou o conto. Então, essa é a questão. O conto ele faz uma ponte, ok? Então, o que eu estou comentando com vocês, o que eu estou falando é sobre a utilização dos contos como ferramenta educativa e terapêutica, a contoexpressão, que é a metodologia que eu ensino, e se vocês necessitarem, tiverem alguma dúvida e quiserem fazer fazer a pergunta, vocês podem entrar em contato, deixar depois a pergunta aqui, ou se algum de vocês quer me fazer alguma pergunta, também pode fazer pergunta aqui. E o conto ele pode ser utilizado com qualquer público. Por exemplo, esse conto aqui, eu tenho uma aluna que vive, eu acho que é uma das minhas alunas que veio fazer a imersão conosco aqui na Espanha, onde eu dou aula, no mestrado onde eu dou aula, e ela utiliza esse conto com um grupo de mulheres. E ela me mandou um informe de como foi o resultado desse trabalho, né? Então, o álbum ilustrado, o conto, ele pode ser utilizado com vários públicos. E a facilidade de utilizar e o interessante e, e o E o que é bom de utilizar o álbum ilustrado ou o conto como relato curto é que o conto ele é muito potente. Então, ele consegue, num curto prazo de tempo, conectar com os símbolos da outra pessoa, ok? Quando eu lanço o conto, eu lanço e a outra pessoa recolhe. Recolhe e entende o que ela está capacitada para entender naquele momento. Então, através das ferramentas da contoexpressão, que é a metodologia que eu ensino, nós conseguimos potenciar, deixar mais potente essa, esse caráter terapêutico dos contos, ok? Porque nós utilizamos umas ferramentas que facilitam esse processo de uma forma muito respeitosa. Isso é importante, sem impor. Então, as minhas alunas, os meus alunos, eles aprendem como utilizar os contos de uma forma eficaz, como utilizar as ferramentas, estudam educação emocional, estudam como criar um conto terapêutico, porque muitas vezes você quer utilizar um conto, e você não encontra aquele conto que você quer utilizar, você não encontra o que você encontra não responde às necessidades, né? Então, é importante que o profissional que trabalha com conto terapêutico, ele também saiba como criar contos terapêuticos para poder utilizar. Então, eu ensino como criar contos terapêuticos, ensino como criar oficinas de educação emocional passo a passo, oficinas terapêuticas passo a passo, e como aplicar essas oficinas. E o interessante da contoexpressão também é que, uma vez que você entra na comunidade, você pode ficar o tempo que você quiser e nós temos aprendizado contínuo. Por exemplo, ontem nós tivemos uma aula. E ontem nós tivemos uma aula com uma convidada, uma psicóloga que é uma das facilitadoras contoexpressivas, sobre o luto no divórcio. No mês passado, nós tivemos uma aula sobre o luto, contos, morte e luto. E essas aulas são gratuitas para alunas ou ex-alunas, ou seja, no momento que você se inscreve no curso, você paga pelo curso, que é completamente online, mas depois você continua recebendo formação. Por exemplo, teve aluna que fez curso comigo lá em 2018, imagina, estamos aí falando de 6 anos atrás, que continua recebendo formação, que continua tendo acesso a uma formação, porque para mim é muito importante que quem utiliza a contoexpressão se sinta capaz de utilizar os contos e eh, que continue se desenvolvendo, que continue crescendo. Então, nós possibilitamos as aulas extras que são gratuitas para as alunas, ou seja, os alunos assistem essas aulas que às vezes é a cada mês. Geralmente, cada mês nós temos uma aula extra. Quando nós temos férias, aí talvez nós não tenhamos um mês, mas são aulas extras, com temas extras que aportam mais conhecimento, que é importante. É importante que
que possamos estar crescendo como profissionais, crescendo como seres humanos, compartilhando. É um momento também de fazer troca, de fazer perguntas, né? Porque quando você. É um pouco frustrante quando você faz um curso que é completamente online, que você não tem essa troca, né? Você não tem essa oportunidade de conversar com o professor, ou ter o contato com o professor. E comigo, os meus alunos sempre têm um contato muito aberto, por exemplo. Todos têm o meu contato de WhatsApp, me escrevem, me fazem perguntas, me pedem informação ou tiram dúvidas diretamente comigo, porque o meu desejo é realmente ensinar, eu amo o que eu faço, né? Então, eu quero continuar compartilhando esse conhecimento de forma que aqueles que estão comigo, eles possam seguir crescendo comigo. Que aquilo que eu vou aprendendo, que eu vou colocando em prática e vai se somando na minha bagagem, que não seja só para mim, que seja para as pessoas que vão caminhando comigo também, né? É, porque eu acredito que é importante que nós juntos melhoremos as situações, que está difícil, né, para muita gente. Então, nós temos que caminhar juntos. Então, essa foi a live de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, ela vai ficar gravada, tá certo? Para quem quiser saber mais, aproveitem porque nós temos uma oferta muito boa, ok? Com a compra do curso, que está com 30% do desconto, que sai por R$ 550. O preço do curso são 790. Então, agora você compra por R$ 550. E, além disso, você pode escolher um dos meus livros publicados pela editora Grafar, que pode ser Carlota Não Quer Falar, Amendoeira Triste ou Tuá. Você vai receber esse livro na sua casa, além dos outros bônus, porque tem vários bônus, vários mini cursos que eu estou dando de presente também com o curso agora, o curso da Contoexpressão. E amanhã eu vou fazer outra live, assim que se vocês ficarem com alguma dúvida, se durante agora o resto da noite ou amanhã durante o dia vocês surgir alguma pergunta, vocês também podem me fazer perguntas sobre a temática que eu expliquei, ou outras diversas que têm a ver com a narrativa, né? E amanhã eu vou falar sobre contos. Vou trazer contos específicos, álbuns ilustrados e outros contos diversos que eu costumo utilizar, ok? Que eu costumo utilizar nas minhas intervenções, que eu costumo utilizar nas minhas oficinas para trazer sugestões para vocês e para que vocês também possam identificar que contos servem, que conto não serve, né? E tirar as dúvidas, ok? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje e se achou interessante, se você lembra de alguma pessoa é, que esse assunto possa interessar, depois que eu compartilhar a live, etiqueta essa pessoa. Vamos, assim como eu estou aqui compartilhando com vocês, compartilhe com outras pessoas também, né? Esse conhecimento, outras pessoas que também podem ser tocadas por esse conhecimento e talvez, ainda que você não faça um curso agora, isso não é a questão, talvez um dia, né? Talvez fique a semente aí no seu coração e você possa buscar mais informação sobre isso também, sobre essa temática. O importante é que nós juntos possamos trabalhar para trazer mais luz, né, ao nosso redor, compartilhar aquilo que nós sabemos, porque é importante que aquele conhecimento que nós vamos adquirindo, que eles não morram dentro de nós. É importante compartilhar. Para mim, esse é um princípio de vida, ok? Eu gosto de compartilhar, e quanto mais eu compartilho, mais cresce. Porque eu vou compartilhando e as pessoas vão me fazendo perguntas à medida que eu vou compartilhando, e eu tenho que buscar mais informação. Então eu vou crescendo, também vou. Isso é maravilhoso, né? Essa jornada, ela é incrível. Eu comecei criando contos para crianças e hoje em dia crio contos para todas as idades, exatamente porque vi essa necessidade. Então é isso, que vocês tenham uma boa noite, que para mim já é quase meia-noite, e amanhã nós teremos essa outra live sobre os contos, contos para, ok? E vou trazer aqui diferentes contos que eu utilizo para dar algumas sugestões aí para vocês, tá certo? Um grande abraço.